Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nesse estudo nós vamos estar falando sobre a festa de Halloween. E já no início, o que eu oriento os pais é: não permitam que seus filhos participem dessa festa. Essa festa é uma bruxaria voltada para o público infantil, ok? Voltado para as crianças. Então, irmãos, você que é pai, independente de você ter uma vida religiosa ou não, não permita que seus filhos participem dessas festas, ok? Porque com certeza absoluta nós vamos ver aqui nesse estudo algumas coisas, versos bíblicos. Essas festas elas são carregadas, irmãos, de demônios, ok? Energias das trevas, tá? Seu filho participa de uma festa dessa, vai ficar aí o resto do ano doente, assombrado, com medo, fica doente fisicamente, né? Doente espiritualmente e você não sabe o que é. As pessoas brincam, irmãos, muitas das vezes com o poder das trevas, ok? A gente vai estar falando aqui um pouco, trazendo uns dados históricos, depois a gente vai estar entrando aqui na palavra do Eterno. No dia 31 de outubro de cada ano, os celtas comemoravam o fim do verão e o início de um novo ciclo anual com o festival de Samhain. Para eles, esse dia era cheio de superstições, incluindo a crença de que os mortos ficavam vagando em busca de corpos humanos para incorporar. Olha só aqui a origem, irmãos. Irmãos, lembrando, né, que dia 31 de outubro também se comemora a Reforma Protestante, né? Uma reforma que não reformou nada. E nós temos vídeo aqui no canal, A Torá é Santa, onde a gente fala um pouco sobre o antissemita Martim Lutero. Mas vamos voltar aqui para o estudo do Halloween. A Igreja Católica, por volta do século V, associou a essa tradição pagã, né, se associou a essa tradição pagã e adotou o dia 1º de novembro como o dia de Todos os Santos. Por isso, o dia anterior a este passou a ser comemorado como da véspera do dia de Todos os Santos. Mais uma vez aí, né, irmãos, o cristianismo se inspirando no paganismo. Interessante que essa tradição católico-pagã, cristã-pagã, influenciou um costume que as pessoas passaram a ter no dia posterior ao de Todos os Santos, ou seja, no dia 2 de novembro. Esse costume era o de irem de casa em casa pedindo doces, bolo, para poder rezar pelos mortos daquela casa, que estariam no que eles acreditavam ser o limbo ou o purgatório, né? Eles criam que suas rezas influenciariam o futuro daqueles mortos, no sentido de eles irem para o céu ou para o inferno. Com o tempo, essa tradição de pedir doces foi ligada ao Halloween, razão porque em muitas culturas as crianças vão de porta em porta pedindo guloseimas, doces, em troca de abstenção de fazer serviços, traquinagem, enfim. Conforme sabemos, a tradição foi se estabelecendo e hoje em dia muitos pais no Halloween vestem essas crianças com fantasias que trazem temas como bruxas, fantasmas, zumbi, demônios, né, e outras coisas aí desse gênero. Os servos do Eterno, irmãos, né, nós como servos do Eterno, devemos permitir que nossos filhos participem de uma festa dessa? Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Né? Embora a Bíblia, as Escrituras, não fale diretamente sobre a festa, ou seja, não fala a palavra, né? Halloween, não, a gente não vê essa palavra nas Escrituras, ela tem muito a dizer sobre esses elementos
que estão ali enrustidos na festa de Halloween, ok? E mais uma vez a gente vai encontrar as bases bíblicas aonde, irmão? No Taná, na Torá. A Torá fala de tudo, irmãos. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal A Torá é Santa, entendeu? A lei não foi abolida, a Torá é eterna. Todo assunto que tu precisar saber está na Torá, entendeu? No Taná está mais do que clara a proibição do povo de Deus em não se envolver com tudo que esteja relacionado a bruxaria, ocultismo ou coisas desse gênero. Vamos ler aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 12. Não permitam que alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Eterno, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vós. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12. Vamos ver mais referências aqui, irmãos. Êxodo 22, 18 diz: não deixarás viver as feiticeiras. Olha só, irmãos. Vamos ler aqui também Levítico 20, verso 6, diz assim: aquele que recorrer aos necromantes e os adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse povo e o eliminarei do meio do meu povo. Olha só, irmãos. Né? Vamos ler também Levítico, capítulo 20, versículo 27. O homem ou mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos ou se envolverem com as obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Então a gente vê aqui a Torá, né, irmãos? Deixando claro que todos esses elementos aí dessa festa pagã não serve para nós. Que na verdade, né, esse Halloween é uma bruxaria voltada para o público infantil. Essa que é a verdade. O que muitas pessoas não percebem é que ao participar dessa festa de Halloween, mesmo que seja apenas uma brincadeira, eles disfarçam, né, irmãos? Ah, é só uma brincadeira. Pode ter implicações espirituais muito sérias, irmãos. Ok? A gente já viu aqui que a Bíblia, ela nos adverte sobre isso. Ao fantasiarem seus filhos de criaturas demoníacas, bruxas ou mortos-vivos, as pessoas simbolicamente se alinham aos poderes das trevas. Ao decorar as casas com símbolos como caveiras, gato preto, abóboras iluminadas, dão lugar a uma cultura de morte que se opõe à vida. Muitos veem o Halloween como uma diversão inofensiva, um evento comercial, mas essa é uma estratégia errada e muitos pais não percebem o perigo espiritual no qual estão envolvendo seus filhos e sua família. De forma consciente ou não, participar dessa festa macabra e demoníaca significa abrir as portas para influências malignas espirituais que trazem trevas e angústias, opressão. Ok, irmãos? E, principalmente, irmão, a separação do eterno. O Halloween é uma introdução gradual à prática de feitiçaria, adivinhação e outras formas de ocultismo. Assim como os celtas acreditavam que a noite de 31 de outubro era um momento propício para interação com o mundo obscuro, o Halloween moderno continua a atrair pessoas para uma atmosfera de sombras, ok? Flertando ali com os poderes da morte e com os poderes das trevas. É importante lembrar que o mundo espiritual é real, né? Assim como o Eterno tem um plano de salvação para nossas vidas,
A Satã também tem suas estratégias para afastar as pessoas da luz do eterno, para afastar as pessoas do Mashiach. O Halloween, com suas raízes pagãs e ocultistas, irmãos, é uma dessas estratégias, usando o entretenimento como disfarce para infiltrar-se coisas demoníacas na vida das pessoas. Faça com que seus filhos, irmãos, né? Faça seus filhos sentirem que estão, né, fazendo a coisa certa. Eles pertencem a um povo que recebeu a missão de ser luz na terra, ser luz entre as nações. Não uma luz ofensiva dentro de uma abóbora, mas uma luz que se destaca no meio das trevas, ok? E uma luz que mostra o caminho. E o caminho é o Mashiach, o caminho é Yeshua, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Afastai-vos de toda a forma do mal. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.